mundo sabe que liberdade de imprensa é um direito fundamental e que sem uma imprensa livre a gente não consegue saber o que está acontecendo no nosso país e no mundo. A princípio, todo país democrático tem esse direito conservado, mas o Brasil conseguiu atingir o segundo pior nível possível de liberdade de imprensa. Você quer entender por quê? Então fica nesse vídeo até o final. Tem gente que resume liberdade de imprensa ao fato dos jornalistas poderem falar mal do governo, mas não é bem assim. Falando desse jeito, só países com governos muito autoritários teriam problema com liberdade de imprensa. Mas a verdade é que a grande maioria dos países não tem um bom índice de liberdade de imprensa. Só 12 países conseguiram atingir esse nível. Para vocês terem uma ideia, até lugares como os Estados Unidos, a Alemanha, o Canadá tem uma liberdade de imprensa considerada relativamente boa. Ainda assim, o Brasil está muito pior do que todos esses lugares e hoje a situação da liberdade de imprensa aqui é considerada difícil. Esses dados são frutos de uma pesquisa realizada todos os anos, desde 2002, pela Repórteres Sem Fronteiras. Essa organização é uma ONG fundada lá em 1985 e a ideia dela é levar a liberdade de imprensa para todos os lugares do mundo. Hoje eles estão presentes em 130 países e são reconhecidos por organizações como a ONU e a Unesco. É por causa de toda essa experiência que eles são os mais capazes para dizer o que é liberdade de imprensa. E para eles, liberdade de imprensa envolve vários fatores. O primeiro que eles apontam é que para uma imprensa ser realmente livre, ela tem que ser plural. Ou seja, tem que circular na mídia vários pontos de vista e não um só. Ou seja, quando todos os meios de comunicação relevantes de um país cobrem o mesmo fato de uma mesma maneira, com a mesma abordagem, essa liberdade de imprensa é limitada, porque a mídia não é plural. E esse é um problema que acontece no Brasil por dois motivos. Um deles é que os grandes veículos de comunicação têm todos os mesmos posicionamentos. Aqui no Brasil, a maior parte dos jornais é neoliberal. Isso quer dizer que eles vão criticar políticas econômicas que não sejam neoliberais. Isso cria uma ideia de consenso que o neoliberalismo é a melhor política econômica. Só que esse consenso não existe, por exemplo, na academia, na ciência. Mas mesmo tendo todo esse debate no campo científico, na mídia fica parecendo que essa é a única visão possível. E todo esse debate, se o neoliberalismo é bom ou se ele é bom para quem, é excluído. E as pessoas ficam achando que realmente é isso e é o único caminho que a gente tem que seguir. Outra coisa que deixa a imprensa brasileira menos plural é que, além dos grupos pensarem a mesma coisa, esses grupos estão presentes em cada um dos segmentos midiáticos. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, aqui é permitido que um mesmo grupo tenha um canal de TV, um canal de rádio, um jornal impresso, uma revista, um site e qualquer outro tipo de formato midiático que inventarem. Isso faz com que as pessoas, mesmo que procurem em vários ambientes, acabem tendo acesso às mesmas opiniões e às mesmas abordagens dos fatos. Isso reforça essa ideia de que só existe uma verdade possível e de que quem fala o contrário daquilo ali está mentindo, ou então ao contrário, de que os meios midiáticos mentem e que o que você pensa é que é o certo. Ou seja, as pessoas não compreendem que não é uma questão às vezes de verdade ou mentira, mas de perspectiva. Próximo ponto que os Repórteres Sem Fronteiras apontam como sendo essencial para a liberdade de imprensa é a independência. Esse ponto é o que a gente mais costuma associar à ideia de liberdade de imprensa, né? A independência do governo. Mas também é preciso ter independência dos negócios, tem independência da religião e tem independência de partidos políticos. Isso quer dizer que não é porque a imprensa está falando mal do governo que ela é realmente livre. Ela pode ser independente do governo, mas ser dependente de algum partido ou de alguma religião. Vamos supor que um grupo político controla toda a mídia de uma cidade, e eu sei que isso acontece em muitos lugares do Brasil. Mas quem ganhou as eleições foi justamente o grupo político de oposição a essa família, a esse grupo que controla a mídia. O que vai acontecer? Essa mídia, esses veículos todos que são controlados por esse grupo vão começar a falar mal do governo. Só que isso não quer dizer que eles sejam independentes. Na verdade, eles só estão criticando porque o grupo político deles é de oposição a esse governo. Mas além da independência dos veículos de comunicação, também tem a independência do próprio jornalista. Então, que liberdade que ele tem de propor alguma pauta, de fazer a pauta da perspectiva que ele acha correta? Porque a gente sabe que acontece casos em jornais, por exemplo, que falam, não, você não vai denunciar esse caso de abuso dessa empresa porque essa empresa patrocina o nosso jornal, então você não pode falar isso. Quando esse tipo de coisa acontece, a liberdade de imprensa também é diminuída. E o RSF também considera como critério de liberdade de imprensa a legislação que rege as atividades de comunicação e de informação. No Brasil, por exemplo, a gente não tem regulamentação. A transparência das instituições também é levada em conta, ou seja,
Se tem leis que facilitem o acesso à informação, elas aumentam, consequentemente, a liberdade de imprensa. Os dois últimos critérios que determinam se um país tem ou não liberdade de imprensa é a infraestrutura que tem para a produção de notícias e também as agressões sofridas por jornalistas. E essas agressões podem ser tanto físicas ou uma forma de intimidação que impedem o trabalho jornalístico. Quando Repórteres Sem Fronteiras faz o famoso ranking deles de liberdade de imprensa, eles levam em consideração todos esses 7 critérios. O RSF faz um questionário que é respondido por especialistas de 180 países. No total, são 87 questões que são respondidas online e estão disponíveis em 20 línguas diferentes. No caso das agressões, eles têm equipes dedicadas para monitorar a violência a jornalistas em algumas regiões. Depois que esse questionário é respondido e eles já juntaram todos os dados, eles fazem um cálculo que vai gerar uma nota de 0 a 100. Quanto maior a nota, pior a situação da liberdade de imprensa. E essa nota é calculada de duas formas. A primeira leva em consideração só os 6 primeiros critérios, ou seja, fica de fora a agressão. Isso acontece porque em alguns países a imprensa é tão restrita que não tem agressão, porque praticamente não tem jornalista trabalhando. Isso não quer dizer que a imprensa seja livre lá, na verdade é ao contrário. E no segundo cálculo, eles levam em consideração a agressão, ou seja, eles consideram todos os 7 critérios. Dessa forma, eles conseguem 2 notas diferentes. A mais alta é a que fica valendo para o resultado final. Depois que eles conseguem esse resultado final, eles vão dividir em faixas os países que têm melhor ou pior liberdade de imprensa. Então uma coisa que é muito importante, que tem muita gente que fala errado, é que não importa muito a sua classificação geral, o que importa é em que faixa você se enquadra. Para ter uma boa liberdade de imprensa, um país precisa ficar com uma nota entre 0 e 15. Vou dar um exemplo para vocês para ficar muito claro isso. O Brasil já esteve nessa faixa de 0 a 15, lá em 2005, quando a nossa nota era 14,5. Em 2005, a gente ficou na 63ª posição. É uma posição muito para trás do que a gente ficou em 2002, por exemplo. Em 2002, a gente ficou em 54º lugar. Mas nessa época, a nossa nota era 18,75, ou seja, uma nota pior do que em 2005. Ainda assim, a gente ficou melhor classificado. É por isso que a classificação não importa. O que importa é a faixa que a gente ficou. 18,75 quer dizer que a nossa liberdade de imprensa era só relativamente boa, e não boa como foi o caso de 2005, mesmo a gente tendo ficado melhor classificado em 2002 do que em 2005. Para ficar nessa faixa de liberdade de imprensa relativamente boa, que é a faixa dos Estados Unidos hoje, a gente tem que conseguir uma nota entre 15,01 e 25 pontos. A gente esteve nessa classificação até 2012, só que em 2012 o Brasil acabou saindo de 16,6, que era a nota em 2011, para 35,33. Isso aconteceu porque nessa época a violência contra jornalistas no Brasil aumentou muito e 3 jornalistas ou blogueiros foram assassinados. A faixa entre 25,01 e 35 pontos é chamada fase laranja e ela indica que a liberdade de imprensa está sensível. A gente ficou nessa faixa até esse ano de 2021, quando a nossa nota subiu para 36,25. Esse aumento fez com que a gente ficasse na faixa vermelha, que indica situação difícil para a liberdade de imprensa. E sim, como está sendo noticiado, o nível que a gente se encontra agora é o mesmo nível da Venezuela. A diferença é que a nota da Venezuela é 47,6. Muito mais próxima da faixa preta, que vai entre 50 e 100 e indica situação grave. E assim, que bom que a gente está na faixa vermelha, mas mais próximo da faixa laranja do que da faixa preta. Só que ainda assim é preciso entender o que aconteceu para impedir que a situação piore. Diferente do que aconteceu lá em 2012, o nosso problema dessa vez não foi a violência. O índice de violência contra jornalistas no Brasil é menor do que o que é nos Estados Unidos ou na Alemanha, por exemplo. Mas isso quer dizer que a nota dos nossos 6 primeiros critérios está ruim. Eu acho que a gente tem que prestar especial atenção no acesso que os jornalistas têm à informação. Para mim, essa foi a maior mudança. Recentemente, por exemplo, o governo negou acesso a informações sobre a reestruturação do Banco do Brasil, que é um banco público. Em 2020, os veículos de imprensa tiveram que criar um consórcio para contabilizar as vítimas da Covid, porque o Ministério da Saúde estava dificultando o acesso aos dados. Então, o nosso maior problema é o acesso à informação pelos jornalistas. Mas para essa situação mudar, a gente tem que se importar, a gente tem que perceber que a imprensa é um dos pilares de qualquer democracia. E a gente tem que saber também que cobrar para que a imprensa seja mais livre e mais plural está nas nossas mãos. Por exemplo, você pode apoiar uma mídia independente. Esse canal, por exemplo, você pode apoiá-lo analisando, curtindo esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo do que é liberdade de imprensa e como faz para calcular a liberdade de imprensa. E se você gosta desse tipo de discussão, você também pode ajudar se inscrevendo no canal, porque aqui a gente discute mídia e política todas as semanas. Eu vejo vocês no próximo debate. Até!